E eu trago para você na abertura do programa de hoje a informação que 5 ônibus foram queimados na garagem de uma empresa de transporte público no Portal do Sol aqui em João Pessoa. O Carlos Daniel, como você viu na abertura, está no local e traz para a gente as informações com detalhe sobre esse incêndio. Ô Carlos, ainda não se sabe se esse incêndio foi criminoso, se foi acidental. As primeiras informações ainda estão sendo colhidas, né, Carlos? Exatamente isso, Fábio. Nenhuma linha de investigação é descartada nesse momento, até porque os bombeiros estiveram aqui, também a Polícia Civil, e eles buscam algum indício, algo que ligue a essas linhas de investigação para tentar desvendar se esse incêndio se trata de um caso criminoso ou até mesmo de um acidente, de um incidente. Nós falamos ao vivo, de frente à empresa responsável por esses transportes que fazem a linha municipal aqui em João Pessoa e também atende a região metropolitana da capital. A movimentação por aqui, quando a gente chegou, estava intensa, agora ficou um pouco mais tranquila. Os funcionários, nós tentamos conversar, apurar mais detalhes, conseguir mais informações sobre esse incêndio, mas eles responderam que não estão autorizados a falar, a dar entrevista, mas você percebe aí nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais que o incêndio foi de grandes proporções. As chamas realmente, Fábio, ficaram muito altas. E a informação que nós temos é que, de acordo com algumas pessoas que trabalham aqui na empresa, um funcionário que estava aqui na empresa, ele teria sentido um cheiro muito forte de fumaça e teria percebido um clarão. Quando saiu para o galpão, para a parte onde ficam estacionados esses ônibus, ele percebeu que um já estava em chamas, já apresentava ali chamas muito altas. Ainda tentou buscar um extintor de incêndio, ainda tentou jogar alguns baldes de água, ainda buscou alguma mangueira, mas já não tinha mais como controlar as chamas. E logo elas se alastraram, pegando mais outros 4 veículos. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba foi acionado, esteve rapidamente aqui na empresa, ainda obviamente fez um trabalho logístico, né, para tentar controlar aquelas chamas o mais rápido possível, mas ali 5 ônibus já estavam com perca total. Por pouco, Fábio, outros ônibus também não foram atingidos, já que esses ônibus do transporte público, nesse galpão, eles ficam estacionados lado a lado, enfileirados. Então, começou o incêndio, né, em um veículo e logo em seguida outros 4 também pegaram fogo. Como eu expliquei agora há pouquinho, a Polícia Civil já abriu um inquérito, uma investigação policial, porque essa empresa, ela fica numa região emo daqui do Portal do Sol, um pouco afastada da cidade. Então, não há movimentação de pessoas, vamos dizer assim, em horários da madrugada ou tardes da noite. Então, agora a Polícia Civil tenta desvendar e busca alguns indícios para elucidar se esse incêndio seria criminoso ou, de fato, um incidente, como, por exemplo, uma pane elétrica. Pode ser também, mesmo esses veículos estando desligados, né, não estando em funcionamento, em operação, podem sim apresentar alguns problemas técnicos. Agora, o que deve ajudar também a polícia nessa investigação é a presença de muitas câmeras de segurança. Nosso repórter cinematográfico Israel Alves vai mostrar aqui nesse paredão ao lado que há câmeras de segurança em todo o prédio, cercando todo o galpão onde ficam esses ônibus. Não há cerca elétrica, né, para, por exemplo, proibir que alguma pessoa pule esse muro, mas há sim a presença desses equipamentos que, até onde a gente sabe, filmam todo o entorno deste prédio, que fazem o monitoramento. E também, durante todos os horários da noite, madrugada, há um funcionário fazendo a vigilância deste prédio para tentar evitar roubos, enfim, vários outros tipos de ações criminosas. Um funcionário passou rapidamente, ele disse que o incêndio começou por volta das 3 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros esteve aqui, controlou a situação, a empresa ainda não emitiu nenhuma nota, não soube informar o prejuízo de fato, né, calculado de quanto se trata, mas obviamente é um prejuízo muito significativo. Essa empresa é uma das mais antigas daqui de João Pessoa e atende não só a capital, mas toda a região metropolitana. Então, outra informação que a gente chama a atenção também, Fábio, é que por conta desse incêndio, por conta da perca total desses 5 veículos,
é possível que haja alteração nas viagens do transporte público daqui de João Pessoa e também da região metropolitana. Mas, como eu disse, a empresa ainda não se pronunciou, não concede entrevista, os funcionários não estão autorizados a falar sobre o assunto. E, claro, a gente segue acompanhando todos os detalhes sobre esse caso e informando ao longo da programação. Eu volto contigo. Tá, Carlos, se as câmeras estiverem funcionando, se foi criminoso, certamente vai se descobrir com facilidade, ver aí a ação de alguém ateando fogo, jogando de repente gasolina e tocando fogo nesse ônibus. Se foi acidental, você pode pensar assim, não, mas por que 5 ônibus pegaram fogo se foi acidental? A ignição do fogo pode ter começado em um e, como você trouxe, os ônibus são estacionados um pertinho do outro, pode ter passado de um para o outro. A perícia vai trabalhar, agora imagina o prejuízo aí, 5 ônibus queimados, não é brincadeira não. Obrigado, Carlos. Olha, eu tenho imagens agora dos ônibus queimados lá na empresa de transporte público. Eita Jesus, olha a bagaceira. Meu irmão, quando o Carlos Daniel trouxe a primeira informação, eu não imaginava que estava desse jeito. Meu filho perdeu, foi tudo. Se tivesse 20 ônibus aí, tinha pegado fogo em tudo. Olha a situação, só a carcaça, só a caveira dos ônibus. Rapaz, a informação que a empresa contratou uma perícia. E a perícia está no local agora, né, Cristina? Chega agora no local. Então deve esclarecer se isso foi um incêndio criminoso, foi provocado por alguém, ou se foi realmente um incêndio natural, espontâneo, em algum problema elétrico nos ônibus. Difícil, os ônibus desligados. Muito, muito difícil. O que aconteceu nesses ônibus? A perícia vai dizer, viu?